Vamos dar início à nossa aula 2 do curso Interagindo com a Matemática, módulo 6, Contagem e suas aplicações. Nós iremos estudar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. O princípio fundamental da contagem nos mostra como determinar o número de possibilidades de ocorrência de um acontecimento, de algo. Ele é um princípio combinatório. Nós iremos encontrar as quantidades possíveis, de quantas maneiras possíveis nós podemos combinar dois ou mais eventos, duas ou mais variáveis, certo? Então vamos ao primeiro exemplo. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carnes: boi, porco, frango e peixe, que podem ser servidos com 3 tipos de acompanhamento: arroz branco, massa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? Vamos observar. Eu vou fazer uma combinação de dois eventos, digamos assim, duas variáveis, né? Um é o tipo de carne e o outro é o acompanhamento. Então, de quantas maneiras, quais as opções de carne eu tenho? Eu tenho 4 opções de carne. Não é isso? Tá aqui, 4. 4 opções de carne. E de quantas opções eu tenho de acompanhamento? Eu tenho 3 opções de acompanhamento, que é o arroz branco, a massa e a salada. Então, 4 vezes 3, eu irei multiplicar o número de opções que eu tenho de carne com o número de opções que eu tenho de acompanhamento. Então, com essa multiplicação, eu irei encontrar a quantidade de combinações possíveis, de possibilidades possíveis que eu tenho de formar um prato com um tipo de carne e com um tipo de acompanhamento. Vamos ao segundo exemplo. Em uma sala de aula do 8º ano, com 25 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Vamos ler aqui. Qualquer um dos 25 alunos da sala pode ser o representante. Temos 25 possibilidades para o cargo de representante. Escolhido este aluno, que será o representante, só me restam 24 alunos para assumir a posição de suplente. Então, existem 600 possibilidades de formarmos uma dupla, na qual um dos escolhidos é representante de sala e o outro é suplente. Então, para que quando nós vamos utilizar o princípio da contagem, cada evento, né? O evento, a variável, vai ter uma posição. Então, naquela posição, eu vou ter que raciocinar, observar quantas possibilidades, quantas opções eu tenho naquela posição. Então, nessa posição, que é a do representante, eu tenho 25 opções, eu tenho 25 alunos. Na posição de suplente, por que eu não coloco 25 alunos para ser suplente? Por quê? Porque um mesmo aluno, ele não pode ao mesmo tempo ser representante e suplente. Então, quando eu vou colocar as opções que eu tenho para suplente, eu vou ter apenas 24 opções para suplente, 24 alunos. Por quê? Porque um aluno, uma opção vai ficar aqui, né? Que já foi um aluno escolhido. Então, eu só vou ter agora 24 opções para suplente. Faço a multiplicação das opções que eu tenho dos meus 2 eventos, né? Que é o evento para ser representante ou suplente. E encontro o resultado, ou seja, eu tenho 600 possibilidades de formação, né, de duplas para representante da classe e suplente, certo? Agora vamos responder, né, algumas questões.
usando o princípio da contagem, né? Fundamental da contagem. Certo? Vamos lá. Primeira questão. Uma sorveteria dispõe de 16 sabores de sorvete, que podem ser combinados com 3 caldas diferentes: morango, chocolate e caramelo. De quantas maneiras é possível combinar uma bola de sorvete e uma de calda? Então, relembrando, o princípio fundamental da contagem, ele me possibilita, né, encontrar de quantas maneiras possível eu posso combinar 2 ou mais eventos, 2 ou mais variáveis, multiplicando, né, as opções que eu tenho em cada uma dessas variáveis, né, desse evento. Então, eu vou o que aqui? Nessa segunda questão. Eu tenho quantos tipos de sabores, né? Então, eu vou ter sorvete. Eu tenho 16 sabores. E de calda, eu tenho quantas opções? Eu tenho 3 opções. Então, agora eu faço a multiplicação das minhas opções. Então, eu vou encontrar 48 combinações. Eu posso ter 48 combinações de sorvete com calda. Então, é só você observar as opções que você pode ter em cada evento. Vamos à questão 3. Essa aqui é a segunda questão. Vamos à terceira questão. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar, né? Quando nós vamos usar o princípio da contagem, nós temos que prestar bastante atenção quando essa palavra distintos, ela aparece. Não sei se vocês recordam, mas naquela questão que a gente fez, que tinha a questão a questão anterior, essa aqui, do representante dos suplentes, vocês viram que eu não pude repetir o mesmo valor, né? Por quê? Porque eram pessoas distintas, tinham que ser pessoas distintas, um representante e o outro seria o suplente. Aqui é semelhante àquela questão. Ele quer saber de quantas maneiras possíveis, né? Quantos números eu posso formar com 4 algarismos. Então, eu vou ter 4 posições: algarismo das unidades, das dezenas, centenas e ordem de milhar, e unidade de milhar. Então, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar, né? Nós temos quantas opções de algarismos? 10 opções, que é do 0 ao 9, né? Então, nós temos opções de 10 algarismos. Então, se não fosse distintos, né? Digamos assim, eu teria 10 opções em cada posição. 10, não é isso? 10. Só que o número que fica nessa posição não pode estar nessa, nem nessa e nem essa. Tem que ser formado esse número por 4 algarismos diferentes, não é isso? Então, nessa posição aqui, eu mantenho o 10, tenho 10 opções. Já nessa segunda posição, só vou ter 9 opções. Por quê?
Porque o algarismo que ficar aqui, vamos supor, se aqui for o número 1, o algarismo 1, né? Ele não pode estar aqui nessa mesma posição. Não é isso? Então, eu deixo de ter 10 opções e passo a ter apenas 9 opções de algarismo. Porque ele não quer que se repita. E assim sucessivamente. Se aqui eu tenho 9 opções, vamos supor, aqui apareceu o número 1, aqui o número 2. Né? Já foram 2 algarismos. O 2 não vai poder estar aqui. Então, se eu tinha 9 opções nessa posição, na segunda posição, eu vou ter apenas 8. E assim sucessivamente. O número que apareceu aqui, aqui e aqui, não pode aparecer aqui. Então, se eu tinha 10 opções, eu perdi 3. 10 menos 3, 7 opções de algarismo para ser colocado aqui nessa posição, que é do algarismo das unidades. Só que existe um raciocínio, essa questão você tem que olhar com esse raciocínio. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Eu pergunto a vocês, se eu colocar nessa posição aqui o 0, vamos supor, aí ficaria assim, eu vou dar um exemplo, né? Exemplo. Se na posição da unidade de milhar, eu colocasse o 0. Na segunda posição, que é das centenas, colocasse o 3. Das dezenas, o 4, vamos dar exemplo. E das unidades, o 5. Esse número... Que número é esse? 345. Esse 0, ele não tem valor, né? Ele não possui valor. Esse 0 aqui não possui valor. Então, eu não teria um número formado de 4 algarismos. Eu teria um número formado apenas por 3 algarismos. Então, eu deixo de ter 10 opções, né? 10 opções para a ordem das unidades de milhar. Eu retiro uma opção aqui, porque o 0 não pode entrar aqui. Então, fica apenas 9 opções. E as restantes continuam com a mesma quantidade de opções. Agora, sim, eu tenho as opções corretas para cada posição da minha combinação, que no caso aqui é a ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas e aqui das unidades de milhar. Então, dessa forma, eu sim terei a quantidade de números formados por 4 algarismos distintos, que vai dar o resultado de 4.536, certo? Maneiras possíveis, né? 4.536 números formados por 4 algarismos distintos, ok? Vamos à próxima questão. No caso, a quarta questão. As turmas do 8º ano de certa escola, já pensando na formatura no ano seguinte, farão eleição entre os 93 alunos para a escolha do presidente e do vice-presidente da comissão de formatura. Considere que qualquer aluno entre os 93 pode ser escolhido. De quantas maneiras distintas é possível formar essa dupla de representantes? Então, aqui nós nos deparamos novamente com a palavra distintas. Não é isso? Ele quer um presidente e um vice-presidente. Até a própria questão, você observa que eu não posso ser ao mesmo tempo o presidente e o vice-presidente. Então, eu vou querer uma combinação, né, de 2 eventos.
Um vai ser o presidente e o outro vice-presidente. Para presidente, eu tenho 93 opções. E já para vice-presidente, eu vou ter apenas 92 opções. Retiro uma opção, porque uma ficou aqui, que será o presidente. Então, fazendo essa multiplicação, eu encontro o valor de 8.556 maneiras possíveis de se formar duplas de presidente e vice-presidente nessa eleição da escola, ok? Agora vamos para a quinta questão. Vamos lá. Uma senha bancária é formada por 4 dígitos seguidos. Dígitos são números, né? Todos nós sabemos. Então, ela é formada por 4 dígitos seguidos, 4 números, seguidos de 3 símbolos. 3 símbolos. A minha senha vai ser formada por 4 dígitos, 4 números e 3 dígitos. Então, de quantas maneiras Ana pode escolher uma senha se ela não pretende usar? Ela não pretende usar nem o algarismo 0 e nem o símbolo hashtag. Porque os 3 símbolos que são usados aqui, né, nas 3 últimas posições, é ou o hashtag, ou esse aqui, que representa espécie de dinheiro, né, e o asterisco. Só que a Ana não quer usar o hashtag, ó. Ela não quer usar o hashtag, né, na senha dela. E nem o 0. Ela não quer usar nem o hashtag, nem o 0. Esses estão os 3 símbolos que ela pode usar. É isso? Só que ela só vai usar 2 símbolos. Então, vamos lá. E ele falou 4 dígitos. Vamos observar o seguinte. Nessa questão, ele falou alguma relação, alguma coisa com diferente, com distinto? Não. Ele não, como é que se diz? Especificou que os números, os dígitos ou os símbolos, né, não poderiam repetir. Então, pode ser repetido. Então, vamos lá. Quantos símbolos eu vou ter? Quantas opções, desculpa, eu vou ter aqui? São os dígitos, os números. Então, quantas opções? Ela não vai poder usar o 0. Ela não vai poder usar o 0. Se ela não pode usar o 0, eu não vou ter 10 opções de algarismos. Eu vou ter apenas 9 opções de algarismo. É isso, 9 opções de algarismos. Então, pode ser repetido? Pode. Então, eu vou ter 9 opções aqui, 9 opções aqui e 9. Eu não vou precisar retirar as opções. Eu tirei apenas o 0, porque ela não pode usar o 0. Então, se eu tinha 10 opções de algarismos, eu só tenho 9. E em relação aos símbolos, ela tem 3 opções de símbolos, né? Esse símbolo, esse e esse. Não é isso? Ela não vai usar esse símbolo. Então, só resta a ela 2 símbolos. Então, ela só vai ter 2 opções para cada símbolo, né? Para cada posição onde ela tem que usar os símbolos. Então, quando nós fazemos essa multiplicação, o resultado que nós encontramos é de 52.488 maneiras que ela vai ter, né, para formar a senha dela, certo? Espero que tenha contribuído para a aprendizagem de vocês. Esse é o princípio fundamental da contagem, onde ele nos dá a possibilidade, né, de nós podermos, né, encontrar quantas maneiras possíveis de combinação entre 2 eventos, 2 variáveis, certo? Agora vamos para a aula 3.